nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus responde o questionamento de Pedro. E o questionamento de Pedro não é um questionamento interesseiro, porque todo o caminho que nós seguimos deve nos levar a uma meta final. Por isso que Pedro, ele vai chamar a atenção da nossa vida através desse questionamento, porque todos nós precisamos também fazer essa reflexão sobre a nossa vida, se o caminho que nós estamos seguindo vai nos levar à plenitude da nossa vida. Veja que Pedro, ele fala sobre esta realidade do deixar tudo para seguir, mas esse deixar tudo para seguir não significa para receber muito mais. Significa administrar muito mais nesta terra. Porque a meta final, o grande tesouro, o grande dom, aquilo que é a nossa grande riqueza, é o reino dos céus. É o fim último, a meta final. E Jesus justamente vai dizer sobre isso, respondendo a Pedro, falando: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E ele vai concluir: com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Jesus, ele nos chama a atenção sobre esta realidade. Deixar tudo que nós temos por causa dele, por causa do Evangelho, para segui-lo, nos garante 100 vezes mais nesta terra. E o que isso significa? Isso significa que Jesus Cristo mesmo, ele providencia aquelas coisas que são necessárias para a nossa vida. Se nós deixamos alguma coisa para seguir a Jesus Cristo, essas coisas que nós deixamos não vão nos fazer falta. Porque Jesus Cristo mesmo nos dá 100 vezes mais. Jesus Cristo, ele providencia e não deixa faltar na nossa vida aquelas coisas que são necessárias. E Jesus Cristo elenca algumas coisas aqui que são importantes. Essas coisas que têm a ver com a subsistência da nossa vida, para que nós possamos permanecer no seguimento e na missão, anunciando o Evangelho e realizando, permitindo que se realize em nós a obra de Deus. Por isso também que Jesus Cristo, ele vai falar sobre esta grande graça providencial de receber 100 vezes mais já nesta terra, mas ele não esconde a realidade que é essencial também na vida de todo cristão, que são as perseguições, porque a perseguição, ela vem até a nossa vida unicamente porque nós seguimos a Jesus Cristo. Aqueles que seguem a Jesus Cristo serão sempre perseguidos. Serão sempre perseguidos porque Jesus Cristo, ele nos conduz num caminho diferente do caminho mundano, diferente do caminho daquilo que são os anseios da humanidade. Jesus Cristo, ele nos leva e nos conduz por um caminho diferente.
e porque esse caminho diferente, ele incomoda a humanidade, nós seremos perseguidos, porque o mundo busca a ganância. O demônio tenta inflamar em nós a soberba e a nossa carne tenta sempre nos levar a essa busca de prazeres. E quando nós adentramos no segmento de Jesus Cristo ele vai podando todas essas arestas de coisas que vão roubando a felicidade e a dignidade da nossa vida. E por isso que ele nos chama a deixar tudo, a deixar a riqueza do mundo, a deixar os prazeres da carne, a deixar a soberba do demônio. Por isso que no final do Evangelho ele vai dizer: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus ele nos promete esse caminho de vida, esse caminho de plenitude. Mas esse caminho de plenitude só é possível na medida em que nós vamos aprendendo a deixar tudo, deixar casas, bens materiais, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, que são os bens relacionais, aqueles que nos podem prover as necessidades, campos, que são as propriedades, a segurança, o trabalho. E quando nós vamos aprendendo a deixar, a abandonar, renunciar a essas coisas, Deus mesmo nos dá muito mais casas, porque em todo lugar que nós chegamos em nome de Cristo, nós teremos um lugar de repouso, ganharemos irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, porque ganharemos irmãos, porque crescemos na consciência da fraternidade universal, de que Deus, sendo nosso Pai, todos são os nossos irmãos. Ganhamos mãe e pais porque nós ganhamos pessoas que desejam cuidar de nós, porque nós seguimos a Cristo, porque nós estamos no caminho de serviço, na missão. Ganhamos pai, o Pai do céu, a mãe, a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo. Também ganhamos campos, não campos para a nossa segurança, para o nosso trabalho, mas o campo de missão, porque quando nós somos enviados por Cristo, seguindo a Cristo, nós chegamos em qualquer lugar e mesmo com perseguições, Deus, neste lugar, permite que nós realizemos a missão que Ele nos enviou. Por isso que nós precisamos ter essa consciência. Deixar tudo significa ganhar tudo. Abandonar e renunciar os bens materiais, os bens relacionais, significa receber 100 vezes mais para que possamos administrar bem nesta terra. E não podemos esquecer da perseguição, porque é a perseguição que vai nos tornar cada vez mais iguais a Jesus Cristo. E é nessa perseguição que nós vamos aprendendo a confiar mais em Deus, a se abandonar mais em Deus, para que assim possamos permitir com que a obra divina aconteça através de nós. A obra de salvação que aconteceu através do sofrimento, das perseguições, através das tribulações, através da cruz. Mas depois da cruz vem sim a grande alegria, a grande felicidade, que é a certeza da salvação. Essa é a recompensa que Jesus Cristo nos oferece. E Ele mesmo diz: e no mundo futuro, a vida eterna, a meta final. Essa é a vida cristã, que nós precisamos aprender a ter consciência e aprender a caminhar seguindo a Jesus Cristo, para que assim possamos corresponder cada vez mais e melhor ao chamado de Deus, que nos chama a deixar tudo para ter tudo em nossas mãos.
não para usar para o nosso bem próprio, mas sim para administrar para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.